Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Aleluia. Glória. Amém. Vamos remir o tempo, né? Aproveitar a oportunidade, vamos colocar de pé. E vamos até ler com os irmãos 3 escrituras. Primeiro as duas que eu vou ler no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E logo depois Gênesis, capítulo 2 e versículo 7. Amém. Depois nós vamos encerrar com Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos ver essas 3 escrituras. Irmãos, Primeira Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Depois do capítulo 2, versículo 7. 1:26 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que esteja sobre a terra. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Amém? Agora Romanos capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e o verso 2. Aleluia. Romanos fica depois de Atos, antes de Coríntios. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Senhor Jesus, venha essa sua palavra que nós temos aqui nessa noite. Nós te pedimos que a inspiração do Todo-Poderoso também possa falar conosco de uma maneira especial e sobrenatural. Circuncida os meus lábios para falar a tua palavra, os ouvidos dos teus filhos para ouvir e os seus corações para receber. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Não pode sentar-nos. Amém. Graças a Deus. Amém. Estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade que Deus concede, né? Estamos outra vez reunidos com nossos irmãos, também nesta noite aqui. Está o nosso irmão, esqueci esse nome, Cláudio. O Cláudio, né? O Cláudio. Você já teve outro culto aqui, né? Teve lá no início, quando nós começamos a fazer os... Isso, no dia do batismo do Mateus, verdade. O nosso irmão Cláudio já esteve conosco. Eu não me lembro
o senhor esteve no culto de Alvorada com nós também? Acho que não, acho que foi o irmão Brutus que esteve no culto de Alvorada com a esposa, eu confundi. O senhor esteve no batismo do Mateus, né? Então que Deus abençoe o nosso irmão Cláudio, né? Sinta bem, sinta à vontade conosco, né? Amém? Sinta bem, né? Também está a nossa irmã Rosângela também nos visitando com as crianças, né? O Gabriel e a Isabelle, viu? Gabriel, nome de anjo. Isabelle vem lá de Isabel também, que também é bíblico também, né? Amém? Que Deus abençoe a irmã Elisângela e as suas crianças, né? Também nosso irmão Davi, né? Xará, e a irmã Miriam, sua esposa, né? Amém. Deus também abençoe esse casal, está conosco também, nos prestigiando com a sua visita, né? E a irmã Zoraide aqui conosco também, hoje já oramos junto, né? Com a irmã Zoraide também está na grande batalha e vai vencer, né, irmã Zoraide, em nome de Jesus. Vamos continuar orando pelo pastor Domingos, para que Deus o abençoe. E o Davizinho acompanhando a irmã Zoraide também aqui nessa ocasião. O Edgar, a família, né? Então, Deus abençoe também todos os irmãos, né? Eu creio que Deus tem tem sido bondoso conosco, né? Tem nos dado a sua palavra, né? Estava comentando com os irmãos que tem algumas coisas que a gente prega, né? Que às vezes parece, como é que eu vou dizer, parece um pouco loucura, né? Tem algumas coisas que a gente prega que parece que a gente está meio fora da mente, né? E tem irmãos que assistem a pregação pela internet, né? Pede contato, conversam, gostam, né? Tem aqueles outros que já xingam um pouco também, né? Então, normal, né? A gente tem aplausos e tem críticas também, né? Temos que estar preparado para tudo, né, irmão Cláudio? Para sermos elogiados e criticados também, né? Não tem problema. E eu creio que todas as vezes que Deus envia a sua palavra, e vocês que conhecem a mensagem, sabem que isso é verdade, a palavra de Deus sempre ela causa um distúrbio, né? Sempre traz um distúrbio. O profeta disse assim, a igreja romana estava descansada até que Deus levantou Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero trouxe a sua mensagem, trouxe um distúrbio ali também, né? Uma guerra espiritual, né? E assim, nas próximas eras foi se repetindo, né? Toda vez que Deus traz um avivamento, Deus traz algo da sua parte, é claro que sempre traz um pouquinho de distúrbio, assim, as pessoas recebem, assim, meio que de uma forma às vezes duvidosa, né? Mas eu creio que o Espírito Santo tem nos guiado e dirigido pela mensagem. Temos procurado também sempre o que temos pregado, ler na mensagem para os irmãos. Às vezes eu prego num culto, falo um assunto e depois no próximo culto eu pego o máximo de mensagem que eu posso sobre aquele assunto e repasso lendo para os irmãos verem que está na mensagem, né? Amém? Então, ontem nós tivemos um culto também muito abençoado na cidade de Alvorada e eu estou falando um pouquinho a respeito do homem, né? O que é o homem? Estou falando a respeito de Adão e a sua trajetória ali no Jardim do Éden. Eu fiz uma pergunta que é bastante polêmica, né? Preguei para os irmãos, fiz essa pergunta bem polêmica. Eu perguntei assim para os irmãos assim, não sei o que vocês vão me responder aqui. Irmãos, no entendimento de vocês, naquilo que vocês conhecem da palavra de Deus, né? Aquilo que vocês conhecem, o que vocês acham? É possível uma pessoa no corpo glorificado, depois de ser glorificado, irmão Cláudio, é possível a pessoa morrer? Uma vez que ele foi glorificado? O que tu acha, Davi? O homem depois de ser glorificado uma vez, no corpo semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que pode atravessar a parede, pode viajar à velocidade da luz, um corpo assim pode voltar a morrer de novo? Não pode, né? Amém. Eu também creio que não, né? Não tem como um corpo glorificado morrer. Seguindo essa pergunta, né? Qual seria a próxima pergunta? Vocês creem que uma pessoa depois de estar num corpo glorificado poderia voltar a pecar de novo?
que vocês acham? Não pode pecar mais, né? Imagina um corpo semelhante ao Senhor Jesus Cristo com o desejo de pecar. Chega só a estranho, né? Então se descarta essa possibilidade que uma pessoa no corpo glorificado um dia volte a morrer de novo. Eu creio que isso é realmente, a pessoa ele entra completamente na eternidade, né? Corpo, alma e espírito, né? Tudo pleno é dentro da eternidade. Amém? Então, todos estão de acordo comigo que uma pessoa glorificada não pode morrer. E aí, isso também traz para nós também o entendimento que nós já temos pregado em outros cultos, né? Temos ensinado outros cultos, e falamos bastante disso em outros assuntos, concernente ao ministério de Moisés e Elias, né? E até que o Espírito Santo nos deu um entendimento a respeito de Moisés e Elias. Irmão Cláudio, a gente compreendeu que Moisés e Elias, eles vão morrer depois de encerrar o seu ministério, né? Então, se Moisés e Elias, eles vão morrer depois de encerrar o ministério, logo nós compreendemos que Moisés e Elias não estão glorificados, né? Eles não foram glorificados. O que nós compreendemos? Nós compreendemos pela mensagem, como já temos falado diversas vezes, que Moisés e Elias estão num estado de glorificação, né? Estado como se eles estivessem congelado naquela mesma idade quando Elias foi arrebatado e quando Moisés morreu e o profeta disse que ele ressuscitou e os anjos mesmo fizeram o seu como é que é? Seu traslado fúnebre, né? Levaram o seu corpo. E essa foi a razão que a Bíblia diz, né? Que Satanás disputa o corpo de Moisés com Miguel, porque Satanás estiga o povo a procurar onde é que estava o corpo de Moisés. Então Satanás dá uma descida lá embaixo no paraíso, passa pelo paraíso, não encontra Moisés lá embaixo, e a lei de Deus então dizia que todos que partissem tinham que descer para o paraíso. Aí Moisés olha lá embaixo, cadê o Moisés daqui? Satanás olha lá embaixo, cadê Moisés daqui? Moisés não está lá, então está vivo. Então estiga, coloca no coração do povo, e o povo então começa a ir atrás para procurar onde é que está Moisés, vão procurar, vão achar. Mas os anjos já tinham levado ele para a 7ª dimensão, amém? E vocês lembram que quando Elias também subiu na carruagem, a escola dos profetas também pediram para Eliseu, vamos procurar onde é que está o teu senhor. Você quer procurar, você pode procurar. O Eliseu sabia o que tinha acontecido, eles não sabiam. Então Satanás instiga eles a sair atrás do corpo de Elias. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós compreendemos também, eu estou indo aqui por parte que eu quero chegar num ponto aqui, isso que eu estou falando vocês todos já sabem, só estou fazendo uma base, né? Quando a gente compreende também a respeito do céu, nós compreendemos o céu é semelhante ao tabernáculo, semelhante ao tabernáculo. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu rabiscar aqui no quadro, que eu acho que fica mais fácil de eu expressar o que eu quero falar. Tá vendo? Os irmãos aí conseguem ver, né? Eu vou ter essa diagonal para que os irmãos de lá também consigam ver, né? Todos conseguem ver, né? Então, Deus para Moisés, era para Moisés fazer o tabernáculo na terra, como ele tinha visto no céu. Vocês lembram disso, né? Então, o tabernáculo tinha o átrio, logo nós temos aqui dividido em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aí, eu vou dar um início falando isso aqui para os irmãos. Na entrada do átrio, nós tínhamos o altar de bronze, que tinha aqui as 4 pontas, e a parte do meio era feito sacrifício. Os irmãos sabem que isso aqui também, esse altar de bronze, com esses 5 elementos aqui, também está representando o homem e os seus sentidos naturais. Por isso que eu li Romanos capítulo 12. Eu quero que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício. Assim, quem é que liberta? É Deus, né? Mas quem é que tem que oferecer o corpo em sacrifício? Somos nós, né? Claro que Deus liberta, mas se não oferecer o corpo em sacrifício, Deus não pode fazer nada. Por exemplo, o que o sacerdote podia fazer? Derramar o sangue, a intercessão. Mas quem tinha que se identificar com o seu sacrifício e matar o cordeirinho
mediador que vinha trazer aquele cordeiro. Ele tinha que saber que aquele animalzinho estava morrendo no lugar dele. E quem já viu um cordeiro morrer, uma ovelha, sabe que ela começa a tremer na hora que ela morre, né? A pessoa tinha que colocar a mão, e o bichinho morrendo, e ele sabendo que aquela criaturinha estava perdendo a vida por causa dele. Né? E que ele não podia pecar de novo aquele mesmo pecado, porque senão ele estaria pisando sobre o sangue daquele animalzinho que tinha morrido no lugar dele. Né? Então, quando Paulo diz, eu quero que vocês ofereçam os nossos corpos em sacrifício. Então, nosso corpo aqui está inteiramente representado nesse altar de bronze, onde era feito o sacrifício. Amém? Então, de acordo aqui? E os 5 sentidos, né? Logo depois tinha ali uma bacia que ficava com água, e essa bacia onde era lavado o sacrifício, que também está representado na palavra, né? Qual é a representação? Vós estáis limpos pela lavagem das águas, que é a palavra de Deus. Quem sabe que se a palavra está tipificando somos lavados pela palavra. A palavra nos lava, né? Bom, e aqui o detalhe aqui, que eu quero que os irmãos pensem bem. Me respondam aí, vocês que sabem, quem é que está debaixo desse altar aqui? O sacrifício? Hã? Nós vamos ter prisão, estão na quinta dimensão, no caso. Os judeus, aqui está, os 144 mil judeus debaixo do altar do sacrifício. Se você quer referência, você pode pegar o quinto selo. E o irmão Branham, quando está falando dos santos que ele viu lá na sexta dimensão, logo ele cita também os judeus e diz, né? Os meus não estão debaixo do altar de sacrifício. Agora, por que eles estão aqui debaixo do altar de sacrifício? Alguém sabe me responder? Por que está aqui debaixo do altar de sacrifício? Não aceitaram Cristo, partiram o seu sangue, então eles têm que estar debaixo do sangue para poder alcançar a misericórdia. Então, como eles estão debaixo do altar de sacrifício, a graça alcança eles, tá? Vou dar vestes brancas para vocês, vou dar corpo teofânico, vocês não nasceram de novo. Não tinham direito à teofania, mas vou dar corpo teofânico para vocês esperar até que complete o número dos irmãos de vocês. Não é assim? Então, por isso que eles têm que ficar aqui debaixo até que eles possam regressar, né, um dia para a terra. Estamos de acordo aqui? Estamos chegando aqui? Aqui embaixo é os 144 mil. Ah, perdão. Não, é os 144 mil mesmo. A gente está com 144 aqui debaixo. Estão os judeus. Que bom que a irmã está prestando atenção, né? Aqui estão os judeus, perdão, verdade. Aqui estão os judeus que foram mortos lá por serem judeu, porque os 144 mil vão receber o Espírito Santo. Tá? Amém. Aqui, irmãos, quem é que está debaixo dessa bacia aqui? Quem é que está aqui debaixo? Esse aqui é onde fazia a lavagem do sacrifício. Tinha a bacia de bronze ali, onde botava a água e lavava o sacrifício. Quem é que está aqui debaixo? Então, os judeus que partiram sem conhecer Jesus, os holocaustos, perseguição. E aqui, quem está aqui embaixo? Aqui, a irmã Brana fala a respeito, tem uma escritura que diz assim, e o inferno deu os seus mortos. Quem é que lembra dessa escritura lá em Apocalipse? O inferno deu os seus mortos e o mar deu os seus mortos. Então não faz sentido pensar assim que o inferno e o mar, os que morreram no mar, tem um lugar de destaque para aqueles que foram para o inferno. Todos que partiram sem Jesus foram para o mesmo lugar. Então automaticamente o inferno dando os seus mortos, tanto é aquele que morre na terra quanto aquele que morre na água, né? Então na verdade, esse mar que dá os seus mortos são aqueles que estão no mar de vidro. Lembra o fala? O mar de vidro que aparece ali. Pois esse mar de vidro, aqui está os santos, aqui está as virginécias de todas as eras. Por que eles não estão aqui debaixo do altar? Porque eles aceitaram Jesus. Eles passaram pelo sangue de Cristo.
eles não conseguem chegar ao batismo do Espírito Santo, então eles ficam aqui debaixo do mar de vidro. Então, quando o inferno dá os seus mortos, os ímpios ressuscitam, e as virgens nessas de todas as eras também ressuscitam. Lembrando essa mensagem da revelação de Jesus Cristo, aquele livrinho lá que tem a foto de Jesus, que todas as eras teve as virgens prudentes e teve as virgens nessas. Então, todas as virgens nessas foram partindo, e elas estão aqui embaixo. Porque Moisés, quando viu o céu, ele viu isso aqui, irmãos. O tabernáculo que ele fez na terra, ele viu como estava no céu. Então, exatamente como estava no céu, ele fez aqui na terra. Isso aqui está representando o céu. Esse átrio aqui, que é a parte do átrio, onde estão os judeus, os santos aqui de todas as eras, toda essa parte é dividida em compartimento. Por exemplo, assim, quando o irmão Brana chegou ali e viu aquele grupo de irmãos, né? Os irmãos podem notar que quando ele está dialogando com aqueles irmãos, quem está ali naquele compartimento, vamos usar essa expressão, está ali apenas os que eram convertidos da sua era. No parágrafo 200 da mensagem ao nascer do sol, diz assim, ó, eu vi todos vocês lá. Lembra quem diz isso, né? Eu vi todos vocês lá. É falando do tabernáculo. Então ali estavam os santos da sua era, que estavam dialogando com eles. Você quer um diálogo? O irmão Branco está assim, mas eu não entendo isso, eu não entendo. Porque na teofania ainda nós não sabemos tudo. E aqueles irmãos começaram a explicar para o irmão Brana. Na hora que ele também aparece com um mistério de Deus ali também, né? Qual é o mistério que aparece ali? Aí o irmão Brana começa a dizer assim, eu preguei o que Paulo pregou. É exatamente o que Paulo falou, eu falei. Quando Paulo batizou, batizei. Lembra que o irmão Brana começou a dizer isso, né? O que ele dizia? Não foi dessa expressão, mas nós dizemos, não, claro que nós subimos um dia, sim, tranquilo, a gente sabe que pregou o que Paulo pregou. Mas além do que Paulo pregou, além disso aí, um dia tu é um líder, um dia tu vai retornar para a terra, e nós vamos retornar contigo. Então é como se soubesse algo a mais que o profeta ainda não sabia. Né? Tá sabendo, tu batizou no nome de Jesus, tudo certinho, mas um dia tu vai regressar para a terra, e nós vamos regressar contigo. Já estava mostrando para o profeta a terceira vinda, né? Amém? Então está tudo em compartimento. Vocês estão felizes? Alegre com Jesus? Tá. Amém. Quando chegava aqui no lugar santo, aqui tinha o altar de ouro, aonde queimava o incenso. Então, se a noiva não estava aqui no altar de bronze, e também ela não está aqui na sétima dimensão, provavelmente a noiva está aqui no altar de incenso. E aqui também temos 5 partes, representando também os 5 sentidos do espírito, né? Afeto, razão, memória, consciência e imaginação. Né? Porque aqui já estamos um pouquinho mais acima, corpo teofânico, já se trata de espírito, né? São sentidos espirituais. Amém? E aí quando nós chegamos aqui, nós temos a arca, em cima temos a tampa, que era o propiciatório, e nessa tampa aqui dá os 2 querubins, né? Um de asa virado para o outro, sobre o altar. E aí quando a gente lê em Zacarias a respeito dessa parte ali de cima, o que a gente lê em Zacarias? Que diante do trono de Deus tinha 2 oliveiras, né? Está lá em Zacarias, né? Diante do trono de Deus estão as 2 oliveiras. Tá. Quando a gente está lendo em Apocalipse capítulo 11 a respeito das 2 testemunhas, a Bíblia é bem clara. Estas são as 2 oliveiras que estão diante do trono. Né? Então, hoje nós sabemos que esses 2 querubins aqui estão representando Moisés e Elias, que são os únicos que estão diante da presença de Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando que eu quero que os irmãos compreendam aqui. Vou dar uma paradinha aqui, vou voltar para as perguntas aqui de novo. Eu quero que os irmãos compreendam aqui a pregação. Amém. Vocês continuam felizes? Ou faceiros, como disse o irmão? Já que estão no Rio Grande do Sul, estão faceiros? Tá bom. Então me diga uma coisa para mim. Irmão Cláudio, o que o senhor acha? O que o senhor acha aqui? O senhor como um bom leitor da mensagem. Em que estado que estava Adão? Completou a
estado glorificado foi o processo da redenção. Se ele fosse glorificado como Jesus, ele não tinha pecado e não tinha morrido. E por que Adão não envelhecia? Isso que Deus teve que fazer Fazer essa redenção para poder trazer o sétimo de volta. Aí, por que Adão não morria? Por que Adão não envelhecia? Também, Adão estava constantemente comendo da árvore da vida e não pensa que é uma fruta que ele pegava e comia. A Bíblia diz que as folhas da árvore é para a cura das nações. O profeta diz que as folhas da árvore é companheirismo. Então, o que o Adão tinha, todo entardecer, companheirismo com Deus. Amém. E quando ele tinha companheirismo com Deus, o que é o companheirismo com Deus? Eu vou citar a Bíblia. O que é companheirismo com Deus? Companheirismo com Deus é isso aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, o quê? Cearei com ele. Companheirismo, comer. Amém. Aquele que come de mim, vive por mim. Aquele que não comer da minha carne, bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então, esse companheirismo que ele estava se alimentando da árvore da vida toda, entardecer quando Deus descia. Enquanto ele estava comendo da árvore da vida, ele tinha vida. E não só por isso, né? Por quê? Porque Adão também tem isso aqui também. Deixa eu mostrar aqui para vocês assim. Vou colocar aqui. Adão, o profeta diz que a eternidade é um círculo, né? Nunca acaba. Então, desse círculo, aí aqui eu vou corrigir outra coisa, irmão Cláudio, que também que fomos ensinado errado, agora temos que colocar em ordem. Eu sempre ouvi dizer que o pecado trouxe o tempo, que o pecado criou o tempo. Não é verdade isso. O pecado não criou o tempo. Antes que houvesse pecado, tinha tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E foi a tarde, a manhã e o primeiro dia. Isso antes do pecado. O que o profeta disse? O pecado rompeu o tempo. Então, antes de haver esse tempo rompido, tempo caído, havia um tempo perfeito. A gente tem que compreender isso, irmão. Senão a gente sempre citava errado. Ah, o tempo veio por causa do pecado. Não, senhor. Deus criou um tempo perfeito. Para que ele criou esse tempo perfeito? Para fazer a sua criação. Porque Deus sempre trabalha, não se esqueçam disso, de uma forma evolutiva. Como é que é o nosso crescimento na fé? Uma evolução, não é? Fé, virtude, temperança, conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal, pé de coroa. Deus não tem pressa em fazer as coisas. Deus sempre faz de uma forma evolutiva. Primeira etapa da graça, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Irmão, Deus sempre trabalha de uma forma evolutiva. Claro que Deus poderia ou não poderia tirar o homem do pecado e colocar no Espírito Santo direto? Não, Deus pode tudo. E olha, por que nós temos que pensar assim? Deus pode tudo, Deus não faz tudo. Deus pode tudo, mas não faz tudo. Aleluia. Até estranho de pensar nisso aqui, irmão Cláudio. Um dia Deus resolveu se reunir lá com os santos, lá com os anjos lá. É o seguinte, Deus resolveu uma coisinha aqui. Oh, Deus, né, podia ter feito. Mas Deus gosta de ver a sua criação em ação. O que é que eu vou enviar uma terra agora para... Olha, então, que reconciliou Deus, né? Mas Deus fica assim, olha, quer que eu vou mandar lá embaixo, lá, que coloca no coração daqueles que parecem os profetas, que profetizam uma mentira. Aí vem o espírito de baixo, né? Eu vou, vai, como é que vai fazer? Ah, eu vou ser uma mentira na boca de cada um daqueles profetas, vai que prospera teu caminho. Deus pode tudo, mas Deus não faz tudo. Então, como é que Deus trabalha sempre? De uma forma evolutiva, evolução. Não a evolução da ciência, mas a evolução de Deus. O homem se evolui de si mesmo. Ele vai tendo sua própria evolução. Então, esqueçam isso, que o tempo foi criado por causa do pecado. Deus criou o tempo. O pecado rompeu esse tempo. Como é que seria? Seria mais ou menos assim. Deus desce da eternidade, entra e forma a linha do tempo. Depois, quando chegasse no final, irmão Cláudio, com 7.000 anos, retornei para a eternidade. Então, teria esse período para essa evolução de Deus. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. O que aconteceu? Quando chegou aqui no sétimo, antes que terminasse o sétimo,
sexto dia, Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso que o Senhor citou, agora estamos aqui no sexto 1000 ano, e nesses 6.000 anos Deus está fazendo o quê? Deus tem nos enviado, o anjo forte tem descido, falado a palavra falada, que é a semente original, para quê? Para nos trazer nós de volta à imagem e semelhança de Deus. Amém? Aleluia! Tu crê que essa imagem está se formando dentro de ti? Aleluia! Porque a palavra falada está trazendo de volta, não o Adão físico, mas o Adão espiritual. Gênesis 1:26. Eu sempre digo Gênesis 1:26, aquele é o verdadeiro homem. Amém. Nós até dizemos que somos homem, mas somos meia boca, irmão. Homem meia boca. Nós só vamos ser homem mesmo, irmão de Criado, quando aquele homem mais ou menos estiver completo de nós. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. O anjo forte vem, fala a palavra para trazer o homem de volta. Amém? É isso? Então, quando chegou aqui nesse sétimo, no sétimo, o homem é formado no sétimo, o homem físico, porque nós só vamos ser manifestados fisicamente no milênio. Hoje é espiritual, por isso que eu tenho pregado para os irmãos. Irmãos, hoje o reino que nós vivemos é um reino espiritual. A nossa batalha, hoje, irmão Cláudio, é uma batalha de palavra. Hoje nós somos filhos posicionados. No sétimo, a batalha é física, Armagedon. O corpo é físico e o reino é físico. O profeta diz hoje, no livro das Eras, a revelação de Jesus Cristo, hoje nós estamos em um reino espiritual, reis e sacerdote. Reinamos com Cristo espiritualmente, amém? E somos sacerdote, fizemos intercessão uns pelos outros. Esse dia alguém sentou para conversar comigo e disse assim, pastor, estou até constrangido de falar o que eu tenho para falar, tenho até medo de o pastor me julgar. Eu digo, não, irmão, faz o seguinte, lembra que eu não estou com o juízo, estou aqui com o sacerdote. Sacerdote para fazer intercessão. Está arrependida? Tá? Tá bom. É assim? Mas quando chegar lá no sétimo dia, você pode ler ali, capítulo 2 ali de Gênesis, vou vocês lerem em casa. Quando chega no sétimo dia, é que Deus forma o homem. No sétimo dia. E no sétimo dia é que Deus também tira a esposa de Adão do lado dele e manifesta ela. Até o sétimo dia ela está escondida nele. Então o diabo não pode tocar nela. Vem cá. Hoje, nesses 6.000 anos que nós estamos vivendo, onde é que você está agora? Escondido em Cristo. Não, como disse Paulo, você morreu para ti mesmo e as nossas vidas estão escondidas em Cristo e o maligno não pode tocar. Quando chegar no milênio, a noiva de Cristo ela é manifestada no seu próprio corpo, mas lá também o maligno não pode tocar, porque agora ela não está mais na era da inocência como no princípio, agora ela recebeu a instrução da palavra e ela volta completamente glorificada, não posicionada, ela volta manifestada, agora é a manifestação dos filhos de Deus. Tem uma diferença, né? A posição do corpo de Cristo é o que nós estamos agora, Deus posicionando, né? Cada nossa posição. Estamos aqui na guerra de palavras, não com poder, mas com autoridade. Né? Temos autoridade. Quando chegarmos lá de lá nós vamos ter realmente poder. Sermos filhos de Deus manifestados. É isso que a natureza está aguardando de momento. Não pela função, mas pela manifestação. Por exemplo, assim, você não conhece pessoas no corpo de Cristo que já estão posicionadas? Parece que não conhece. Conhece muitas pessoas que estão posicionadas, são bem posicionadas. E nem por causa da natureza deixou de gemer. Porque não é aquela posição que ela deixa de gemer. Ela deixa de gemer com a manifestação do Espírito de Deus. Amém? Então é no sétimo que isso acontece. No sétimo acontece duas coisas. Adão é formado no seu corpo físico, apontando para o milênio, que o milênio é físico, e também a esposa é manifestada, ela aparece também. Agora ela é ele, cumprindo sua palavra. Capítulo 19 de Apocalipse, o exército está descendo todos em cavalos brancos, juntamente com Cristo. Amém? Vocês estão felizes? O rei, a rainha, enfim, né? A espada, que é a palavra, sempre a espada tem
saem daqui, saíram de dentro da eternidade, saíram do lugar santíssimo. Vamos lá. Quero que vocês pensem. Quando Moisés e Elias saírem lá da sétima dimensão e descer para a terra, o que acontece com eles? Eles estão, vou ligar, congelados exatamente como foram para lá. Nenhuma célula mais morreu, porque não tem como ele ter morte na sétima dimensão, na eternidade. Está tão bem representado lá que a vara de Arão floresceu, depois de anos está cortado, o maná nunca envelheceu. Então a presença de Deus, digamos que eu fosse tirado daqui hoje, nessa cama que eu estou aqui, ficasse lá 1 milhão de anos lá. Quando eu voltasse, eu estaria na sabedoria da fronteira. Vou dar um exemplo assim para vocês, tipo assim, quando eles tiram um navio da água. O navio está lá dentro da água exatamente como ele afundou. Quando tira, começa a pegar o sol, o oxigênio, a coisa já começa a apodrecer, já começa a descascar, já começa a envelhecer. Vai ser mais ou menos como Moisés e Elias. Quando eles foram tirados de lá, a vida deles continua dali para diante. Moisés morreu com 120 anos. Ele vai fazer 121, 122, 123 e vão morrer porque saíram da presença de Deus. Saíram daquela dimensão eterna. Então o que aconteceu com Adão? O Adão sai da dimensão eterna e entra no tempo que foi rompido. Então quando chega aqui ele começa a envelhecer e não encerra os 7 mil dias, os 7 mil anos. E aí eu gosto de um hino que os irmãos cantam, né? Até pedi onde os irmãos cantaram, eu não sei cantar ele. Que no finalzinho do hino fala, civilização de fé. E ó, no princípio Satanás. A mulher estava lá, era para ser esposa de Adão, ele veio sorrateiramente, antes que Adão chegue, ele chega primeiro. E faz o estrago dele. Usurpa o sétimo de Deus. Então Deus teve 6 dias perfeitos. O sétimo ele usurpou. E vocês veem que é o único dia que Deus santifica. Porque é o único dia que tinha que ser redimido. Os outros dias não precisam ser redimidos. E santificou Deus no 7º dia, representando 7 mil anos. Porque foi o único dia que foi usurpado por Satanás. Estou compreendendo, né? Estou entendendo. E aí como é que fala? Que para nós tudo está chegando aqui também, mas no entardecer. Aí o 7º selo, silêncio, desce sem Satanás se aperceber. Aí alguém pode dizer assim, mas era fácil lá dentro do Éden, Deus criar tudo perfeito. Deus disse, não, vou provar para vocês que não. Eu vou descer em pleno Éden satânico e vou provar que eu posso trazer minha criação perfeita dentro do Éden satânico. Amém? Quando o diabo se apercebeu, a semente já tinha entrado no ventre da mulher outra vez. E nós estamos aqui agora concebendo, né? Estamos aqui em dores de parto. Amém? Aleluia. Para dar luz a esse novo dia, né? E assim como Satanás usurpou esse 7º dia de Deus, agora Deus também, nesse Éden satânico, quando chega lá no 7º, que eles pensam que eles vão entrar agora com um reinado perfeito anticristo, o Senhor vem, prende o diabo, coloca ele em cadeia, e Deus toma aquele 7º dia e o santifica para si. Ele vai ser o meu tempo redimido, o meu dia redimido. Compreenderam aqui, irmãos? Aconteceu isso aqui. Então, para entender Adão aqui, é entender aqui Moisés e Elias. Entender Moisés e Elias, você entende Adão. Adão estava num estado de glorificação. Não era glorificado, se ele fosse glorificado, não teria tido a queda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, Jesus Cristo é o quê? As primícias. Ele tinha que ser o primeiro a ser glorificado. Pastor, se Adão não tivesse caído, Jesus não precisava ter vindo. Ou se não precisava ter vindo na forma de Jesus, o Senhor teria governado através de Adão. Adão seria o Cristo. Deus não tem que expressar o amor dele. Tudo está dentro do plano, né? A gente pergunta, mas por que Deus logo não eliminou Satanás? Eu disse, Deus pode tudo, mas não faz tudo, né? A gente já teria sido feliz desde então. Mas Deus deixou, né? É que, como eu vi alguém pregando, né? Deus tinha aquele louvor lá dos anjos, né? Santo, santo, santo,
quebra a tua comunhão com Deus. Sente culpado, claro, com certeza, né? Você sente aquela culpa, né? Você imagina o Adão, né? Como é que estava, né? Se Deus tivesse deixado o Adão continuar pecador, no caso, e comendo de Deus, Na presença dele, a pessoa ia viver eternamente em pecado. Não é. Ia ser uma confusão. esse entendimento antes da mensagem, muitos, eu até entendi esse entendimento. Então tá, mas por isso que foi pedido de nós continuar comendo de Jesus, comendo da árvore da vida. Mas se nós tivéssemos continuado comendo, nós seríamos eternamente perdidos. Um eternamente pecador, que coisa horrível que seria, né? Permitido também, claro que Deus não ia permitir, por isso que ele colocou, e aí veio o questionamento, né, de Abel, por que nós somos expulsos de lá, o que aconteceu? Temos que arrumar um jeito de voltar. Até que nós somos recebidos. Então tá, eu tenho um jeito de voltar. Porque aqui Deus de um lado, que estava Deus de um lado, o homem de outro. Daí agora, como é que eu posso voltar? Até que vir a revelação. Só tem um caminho, através do sangue. Você pode ler na Bíblia, na mensagem o tempo todo. Só existe um caminho. Redenção através do sangue. Ninguém pode retornar a Deus se não for através do sangue. Perfeito. O sangue de Abel, né? Reclamo antes de Cristo é perfeito. Porque ele recebe a revelação. Bom, nós ouvimos nossos pais pregando para nós. Do outro lado está Deus, nós vamos de cá. Como é que faz para se aproximar de Deus? Então, quando eles começam a buscar, aí vem a revelação para Abel. Porque Abel, por fé, por revelação, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Olha para mim. Porque assim, eu creio que você pode até, Adão podia até pregar para eles. Eu creio que ele está pregando, mas sabe como é que funciona, né? Quando vem a revelação, entendi. Então o Adão estava pregando, Caim e Abel estavam ouvindo a mesma pregação. Talvez o Caim até passou por alto, interessante, sacrifício para Deus, o que eu vou fazer? Vou fazer umas frutinhas, sabe? E o Abel está ali escutando porque alguma coisa aconteceu com o Abel, entendeu? A percepção profética, né? A habilidade espiritual. Você deu, né? É o sangue. Agora que meu pai pregou que eu fui o cordeiro que foi morto, ensanguentado, e a pena foi cortada. É isso. Caminha através do sangue. Amém, Jesus? Deus é bom, né? Aí então eles começam com um substituto, né? Vocês estão felizes? Eu sei que a hora está passando ali, irmão, só mais um pouquinho. Que hora é ali agora? 8 horas? Ah, 8 horas, né? Só um pouquinho, só para ir. Só permite, uma coisa que eu acho bonita assim também de Deus, que como ele se tornou nosso parente, né? Sim. Imagina nós amar um Deus e cultuar um Deus que a gente não via, que é infinito, que é invisível e tal, que é um espírito, em suma. Então Deus veio se condescendendo de nós e se tornou igual a nós e assumiu o pecado em seu corpo, né? Se tornou uma Eu preguei esse dia, eu falei para os irmãos sobre isso aí, eu falei assim, ó, que antigamente quando a gente estava lá no sistema internacional, quando eu era criança eu ouvia pregadores pregando isso. A mãe aqui deve lembrar também das antigas lá, os irmãos são mais antigos, lembram disso. E os pastores pregavam assim, diziam assim, ó, quando Jesus pegava aquele tom assim de choro, né, quando Jesus estava morrendo, agora, Deus teve que virar o seu rosto para o seu filho morrer. Que mentira isso! Quem matou Jesus foi Deus. A Bíblia diz que ele foi ferido de Deus. Agradou Deus moê-lo. Por que Deus moeu ele? Sabe por que Deus moeu ele? Você pode me ligar então por quê? Deve orar. Mas no sentido de Deus. Deus está virado. Porque, irmão, Deus, a santidade de Deus não suporta o pecado. O pecado tinha que ser castigado. Olha as histórias, por isso. E a Bíblia diz, agradou Deus moê-lo, velho. E a Bíblia diz também, ferido de Deus. Quando Deus virou o rosto, eu não quero ver, como se Deus estivesse com peninha. Não existe isso, gente. O plano de Deus é perfeito. Tá, e agora, quem pecado, alguém tem que morrer. Sim, ele é o Deus, né? Que veio se materializou. Se materializou, então tá. Então agora nesse corpo, já que vai tomar um lugar, vai ter que ser castigado todo o pecado de ti. Então vamos lá. Foi o que Deus fez.
Não. Deus, a forma que ele é, nunca... Deus... Não, o denominacional foi ensinado assim, eu também fui, né? Sim. Tempo. Então a gente pensava, não, chegando no céu, eu vou ver Deus. Tá, mas se eu não ver Jesus, que é Deus, aqui, enquanto Deus Sim. foi para subir, então, para as bodas, aí nós vamos ver que tem um trono e um sentado no A trono. Bíblia diz assim, ó, nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o legítimo conselho do Pai se fez conhecer. Ele é a imagem expressa de Deus invisível. Então, o apóstolo Pé Sangrento, eu tinha esse livro, e eu li e disse assim, eu fui arrebatado. E quando eu cheguei no céu, eu vi a Jesus, e pensei para mim, e onde é que está Deus? Como ele está naquela dimensão celestial, então, debaixo daquela atmosfera, tu passa a saber tudo, como Pedro, Tiago e João sabia que era Moisés e Elias, porque estava debaixo daquela unção. Ele disse, ó, logo eu entendi que se eu estivesse vendo a Jesus, eu estava vendo a Deus. Amém. Entendemos isso, né? Amém? Porque ele expressa a imagem de Deus invisível. Então Deus desce condescendendo, cria um tabernáculo, como diz a Escritura, um corpo me preparaste, e naquele corpo, com ira, ele julgou todo o pecado. Eu disse para os irmãos aqui no outro culto, que a Bíblia diz que Deus ira, mas a Bíblia diz, Deus ira todos os dias. Não é verdade? Por que a ira não cai? Porque tem o fio de escarlate do seu sangue que protege ainda. O sangue está colocado. Um dia esse sangue vai ser tirado, então você sabe o que vai acontecer, né? Amém, Jesus, do seu filho. E aí, ela vai experimentar o que é Deus, né? Então esse Deus irado vem, julga, condena o pecado, tá? Então, aí nós cantamos. Os irmãos que faziam antigamente na área, nós tínhamos muita visão. Às vezes estamos na área, foi na cruz, meu pecado castigado em Jesus. Tem outros hinos que a gente conhece, hinos em que olha nos hinos da área, vai cantar os hinos da área. Tem muitos hinos que foram inspirados, que eles foram inspirados, né? Hoje sabe que são os hinos. Com entendimento, que é a revelação, né? Amém, Jesus. Tu cantando o que eles receberam lá com um pouquinho que eles tinham, tu cantando, conhecendo o que tu conhece hoje, que bênção, né? Amém, Jesus. Vocês estão felizes? Amém. Então, só para a gente encerrar aqui, irmãos, o pensamento que era outro, nem cheguei nas notas que eu queria fazer uma plataforma, mas eu vi que o Espírito Santo me conduziu aqui, né? Então, o que eu fiz aqui para os irmãos? Vamos dividir assim, então. Aqui também, o que a gente pode apresentar aqui? Essa é a parte interessante. A gente pode apresentar assim. Esse tabernáculo também, nessa evolução do homem. O profeta diz em várias mensagens, eu li no tabernáculo, que o homem se evolui de si mesmo. Por exemplo, assim, quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, o homem de Gênesis 26, ele ficou governando como o Espírito Santo governa, a forma espiritual. Irmão, eu não sei quanto tempo levou isso, mas uma coisa eu sei, mas diga, Deus não tem pressa. Não é tudo rápido quando a gente pensa, que o homem aqui já formou aqui, já colocou dentro. Não. Levou tempo. Aqui eu fico um tempo governando como o Espírito Santo. No sexto dia, né, pastor? No sexto dia. 1000 anos, então. Porque no sétimo ele manifestou. Provavelmente ficou 1000 anos, né? Governando como o Espírito Santo, né? E só no sétimo que ele manifesta como carne, forma o homem na carne, e forma, né? E mesmo depois que ele formou, ainda leva um tempo, porque o profeta diz, mensagem que eu uso resposta de Gênesis, diz assim, olha os dedos dos pés da pessoa, é como se fosse raiz. O homem foi sendo formado, Deus não precisa devagarzinho, irmão, Deus tem pressa. Não, Deus tem paciência. O profeta dizia, aquela bola de fogo se explode no universo, ele não tem pressa, aquilo vai girando, e daquilo se desprende outra bola, e aquilo congela, depois retorna, e pega a temperatura correta, e aí começa a aparecer o vale do Câncer, e o Arizona. Quantos milhões de anos, não sei quanto tempo levou isso. A formação do homem aí, colaborando aí, no escritório, ele pegou isso aí. Não, nós viemos do macaco, né? Ele traz uma evolução. Por que o diabo traz uma evolução? Porque Deus tem uma verdadeira evolução. O homem vai se evoluindo de si mesmo. Ele é formado na imagem dos animais. Então esse homem aqui, ó,
esse homem aqui, ele estava no estado animal. Tanto que nós somos considerados animais sangue quente, animais racional. E na criação, como Esse homem estava aqui. estava simbolizando. Exatamente. Aí quando esse homem começa a evoluir, o próximo passo dele seria quando aquele homem de Gênesis 26, fôlego da vida eterna, profetizando, antes de Deus soprar o fôlego da vida eterna, que tipo de fôlego que ele tinha? Ele tinha o fôlego da vida animal. Ele estava respirando, não era um boneco morto. Ele tinha uma vida animal. Porém, aquele homem não estava dentro dele. Por isso que quando o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus, nós, os homens, as pessoas não passam de animais racional. Olha o que as pessoas fazem. Olha a coragem que as pessoas têm. Uma mãe tem coragem de pegar um filho que nasce e atirar na lata do lixo. Não é verdade? Nós somos homens meia boca. Quando Deus soprou e aquele homem, aquele verdadeiro homem, então entra em cena, este homem aqui passa a ser homem, né? Esse homem mais nesse daqui está evoluindo. E o último estágio desse homem aqui seria como eu li lá para os irmãos lá na mensagem. Eu me esqueci a mensagem que eu li, mas eu li para os irmãos em Araranguá. Ele seria homem, vou botar com letra minúscula, né? Porque não deve mais ser só ele. Ele seria homem-deus. Amém. Por que ele seria homem-deus? Filho de peixe, filho de Deus. Deus é. Não tem escritura para isso? Jesus disse, São João capítulo 10, e disse, vós sois deuses. Ah, irmão, eu estou cheio de enfermidade, meu Deus. Ah, estou cheio de problema. Pastor Domingos, né? Essa amada irmão está lá doentinho lá, mas como pode um Deus estar lá deitado, lá com uma mangueirinha lá? Né, irmã Zoraide? Olha o que a Bíblia diz. Para nos confortar aqui. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Eu gosto dessa escritura aqui. Amém. Salmo 82, e eu já vou encerrar aqui com a escritura aqui. Não vou segurar vocês muito tempo, senão a gente se empolga, né? Nós vamos longe, né? Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus se encontra na congregação dos poderosos e ele julga entre os deuses. Então, o Deus, o grande Deus, está aqui na congregação, glória a Deus, está aqui, através da sua palavra, julgando entre os deuses. Vós sois deuses. Porque somos filhos de Deus. Amém? Defender o pobre, o órfão, fazer justiça ao aflito necessitado, levar o pobre necessitado, libertar das mãos dos perversos. Eles não conhecem nem entendem, eles caminham na escuridão, todo o fundamento da terra estão fora do curso. E eu disse, vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia, como homem, morrereis e caireis como os príncipes. Assim, ó, como homem vocês vão morrer, vocês vão ter enfermidade, vocês vão ficar doentes. Mas vocês não se esqueçam, vocês são deuses. Um dia esse corpo que está caindo aí, morto, vai restar glorificado. Amém? Viveremos na semelhança dele. Aí nós chegaremos a isso que Adão chegou. Homem Deus. Que é o que voltou dele para nós, que é o Espírito eterno. Né? O Espírito Santo na nossa alma é o penhor, como uma vez eu falei, né? Ele é uma partezinha, claro, fala partezinha, mas é muito grande, o Espírito Santo é muito, né? Já se faz muito com o Espírito Santo, mas é uma partezinha em nós que garante que quando vier o caixa perfeito, é isso aqui mesmo. Amém. Vocês estão felizes? Vamos colocar de pé, vamos encerrar por aqui. Outro dia a gente continua aqui nesse tema aqui. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês amam a palavra, irmãos? Bem, então, o que eu vou dizer para vocês? Irmão, isso é ter comunhão com Deus. O que nós temos aqui? Um banquete colocado. O Senhor se assentou conosco e nós se assentamos com o Senhor. E com esse banquete, o que isso traz para nós? Vida eterna. Na presença de Deus, se alimentando da árvore da vida, tendo vida eterna com Ele. Só para encerrar, alguém disse para mim assim, depois do outro dia da pregação, pastor, mas eu vi o irmão Brando dizendo que Adão tinha vida eterna. Eu digo, perfeito, Adão tinha vida eterna. Tinha.
Jesus também tinha vida eterna. Só não tinha vida eterna como era a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Ele tinha vida e era a vida eterna. E Jesus não morreu? Então isso não desfaz dizer que Adão tinha vida eterna e não era glorificado. Amém? Aleluia. Você tem vida eterna? Quem nasceu de novo aqui, ele pode levantar a mão, os que nasceram de novo, amém. Então você que nasceu de novo, seja você vida eterna. Bom, para antes que novo nascimento é São João capítulo 5. Aqueles que ouvem minhas palavras e creem naquele que me enviou, receberão vida eterna. Provavelmente a tradução correta é Zoe, a própria vida de Deus. Então tu tem Zoe dentro de ti. Mas tu pode como homem morrer. Mas o que a morte pode fazer? Te tirar da terra por um espaço de tempo só. O Zoe que está dentro de ti vai garantir que um dia tu sai da sepultura. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que garantia, né? Que certeza. Amém, Jesus. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, eu quero orar aqui com os teus filhos, Senhor. Nesse momento tão especial para nós, que temos recebido a graça do Espírito Santo para compreendermos, meu Deus, essas coisas tão grandiosas, tão maravilhosas. Que isso faz, Senhor, com que a nossa fé aumente, com que a certeza aumente, a confiança aumente. Faz com que nós perdemos todos os medos, os temores. Saber que o diabo não pode fazer nada contra nós, a não ser que Deus permita. E que realmente o que o Senhor deu para nós, a vida eterna, ninguém pode tirar de nós, Senhor. Aleluia! Este mundo, o sistema do mundo pode tirar tudo de nós, Senhor. Pode tirar previdência de pessoas que precisam, pode tirar nossa liberdade. Eles podem até mesmo tirar nossa vida, Senhor, natural. Mas a vida eterna que está aqui dentro, que garante, aleluia, aleluia, aquela entrada no reino, jamais isso vai ser tirado de nós. Oh, meu Deus, te glorificamos por isso, te louvamos. Eu tenho esse pedido de oração aqui, Senhor, do Pedro Lucas, que foi me pedido hoje. Essa criança está com depressão, está ali, meu Deus, com esses problemas de saúde, autismo. Teu profeta nos revelou que toda enfermidade é um espírito, todo espírito de enfermidade é um demônio. Não somos manifestados o que devemos ser ainda, mas o Senhor nos deu autoridade. E com autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo, que este mal seja repreendido, esse demônio seja desfeito em nome de Jesus Cristo. Seja o Pedro Lucas curado, liberto deste mal. E o testemunho da tua palavra, que é a verdade, Senhor, possa ficar vivo em nosso meio. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo eternamente. No precioso nome de Jesus Cristo. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real?